a todos da Primeira Igreja Batista de São Pedro e aos demais amigos que nos assistem. Eu sou o irmão Leandro e hoje nós estaremos trazendo a lição de número 15 da nossa escola bíblica, cujo tema é a tarefa evangelizadora da Igreja. O texto base desse estudo está no livro de João, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 42, que relata a história de Jesus com a mulher samaritana. Só relembrando aos irmãos o propósito da igreja, da Primeira Igreja Batista de São Pedro, que são os seguintes: amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. Na introdução aqui da nossa lição, nós temos a seguinte informação: a pregação do Evangelho é o meio que a igreja tem para conquistar almas para o reino de Deus. Jesus foi ungido para evangelizar. E assim como o Senhor foi enviado para proclamar as boas novas, também ele enviou os discípulos. Vamos ler um texto que está no livro de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. João, capítulo 20, versículo 21 e 22 diz assim: Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, irmãos, o tema da nossa lição, como eu já disse, é a tarefa evangelizadora da igreja. Então a gente precisa entender que, em primeiro lugar, Jesus já veio evangelizar. Ele foi enviado pelo Pai, como nós acabamos de ler. Da mesma forma que ele foi enviado, ele nos envia. Ele estava falando ali com os apóstolos e isso, logicamente, alcança todos os seus discípulos aí no decorrer do tempo, inclusive nós. Então nós também somos enviados de Jesus para proclamar o Evangelho, que é justamente as boas novas da salvação. E o primeiro tópico da nossa lição tem o seguinte tema: evangelizar e testemunhar, proclamando a intervenção de Deus na história. Desde o Antigo Testamento nós podemos constatar a intervenção de Deus junto ao ser humano, junto ao governo e junto à criação. Então Deus não fez o ser humano e ficou sentado, isolado do ser humano, deixou ele vivendo lá na terra, sem manter contato com ele. Não foi isso que Deus fez. Desde do Antigo Testamento até o Novo e até os fatos que não foram registrados na Bíblia, nós constatamos a intervenção de Deus. Então, por exemplo, a intervenção na vida de um ser humano. Nós temos, por exemplo, a história de Daniel, que Deus permitiu que fosse colocado na cova dos leões. E o acontecimento natural de ser colocado numa cova de leões famintos seria o quê? Seria ele ser devorado. Mas isso não aconteceu porque Deus interveio. Houve ali uma intervenção de Deus para que isso não acontecesse. Da mesma forma que aconteceu a intervenção de Deus no relato ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha quente, e também Deus interveio, não deixando que eles fossem consumidos pelo fogo. Então Deus realiza intervenção na vida de um indivíduo, como esses que eu mencionei, e como também na minha vida e na sua vida. Deus também realiza intervenção na vida de governantes, de um governo. Um exemplo é o governo ali de Faraó no Egito, em que Deus, por meio das 10 pragas, ele levou o Faraó a libertar o seu povo. Então Deus queria que o povo fosse liberto e ele criou ali uma estratégia, que foi as 10 pragas, para que convencesse ou forçasse o Faraó a fazer aquilo que era a vontade de Deus. E isso aconteceu. O Faraó libertou o povo de Deus e logo em seguida Deus fez com que Faraó se arrependesse e saísse atrás do povo. E aí aconteceu aquele episódio lá do Mar Vermelho. Então você veja que além de Deus agir ou intervir na vida do indivíduo, de uma pessoa, ele também pode intervir em um governo. Daí a importância, seguindo até mesmo a orientação bíblica, de nós, cristãos, orarmos pelas autoridades constituídas. Ainda que você não tenha votado nela, ainda que você não goste dela ou discorde de qualquer atitude dela, Deus tem o poder de intervir nas ações dessas autoridades para modificar ali as decisões dela que venham a atender os interesses de Deus, não
os nossos interesses necessariamente. Muitas vezes, para que a obra de Deus avance, acontece de autoridades de governo serem governos ruins, né? Eu me recordo que na época do Estado Islâmico, do surgimento do Estado Islâmico, nós tomamos conhecimento de um missionário que estava naquela região e que dizia o seguinte: olha, o povo brasileiro, os cristãos brasileiros, não precisam orar no sentido de que acabe aqui a perseguição do Estado Islâmico contra as pessoas. Por que ele dizia isso? Né? Porque era por causa da perseguição que pessoas estavam se convertendo a Deus, se convertendo a Jesus Cristo. Então eu estou usando esse exemplo, né, para dizer que muitas vezes a intervenção que Deus vai realizar em um governo não é necessariamente a que nós desejamos, mas sim a que Ele entende ser melhor para os seus planos, né? E também Deus já realizou intervenções na sua criação, como por exemplo, quando ele, atendendo a um pedido de Josué, fez o sol parar e a lua se deter. Então, essa é uma intervenção de Deus na criação, quando Deus abre o mar vermelho para o seu povo passar. Também é outra intervenção de Deus na criação. Então, historicamente, nós podemos constatar, por meio dos registros bíblicos, a intervenção de Deus na humanidade. E eu mencionei aqui os registros bíblicos, mas tem intervenção de Deus a todo momento na vida de muitas pessoas. Então eu já percebi a intervenção de Deus na minha vida, você também já deve ter passado por alguma situação em que você percebeu, você sentiu ali que realmente foi uma ação de Deus. Então isso não parou, né? Não é porque não está registrado na Bíblia que não tem um valor, digamos assim. Muito bem. Mas a principal intervenção de Deus foi ter enviado Jesus para viver, morrer e ressuscitar, permitindo com isso que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa foi a principal intervenção de Deus, que está ainda em vigor. Então, o texto lá de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este momento da humanidade nós ainda estamos vivendo. Todo aquele que crer em Jesus, que recebê-lo, passará a ter o direito de ser chamado filho de Deus, né? Então, essa é a principal intervenção de Deus. Vamos aqui para um próximo subtópico que diz o seguinte: o que está envolvido na tarefa evangelística? É um relato feito por testemunhas e, assim, é uma atividade verbal e pessoal. Por isso, no Novo Testamento, a atividade evangelística que mais se sobressai é o testemunho. Vamos ler um texto aqui de João 4. Vamos lá em João, capítulo 4, versículo 39 até o versículo 41. Dentro lá daquela história de Jesus com a mulher samaritana. Então, João 4,39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, nesse tópico aqui, nós estamos falando da importância do testemunho na tarefa evangelística. Esse exemplo da mulher samaritana deixa bem claro, porque nós temos 2 momentos ali em que as pessoas creem em Jesus. O primeiro é um grupo que crê em Jesus pelo testemunho da mulher samaritana. Essas pessoas não tiveram inicialmente contato com Jesus. A mulher samaritana testemunhou o que tinha acontecido com ela e as pessoas creram. Mas teve um outro grupo que não creu. Este outro grupo foi crer quando teve um contato direto com as palavras de Jesus. Então isso acontece nos dias atuais. Tem pessoas que creem por diversos motivos diferentes. Por algum acontecimento específico na sua vida, ela passa a crer em Jesus. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é sobre a importância do bom testemunho do cristão. O bom testemunho chama a atenção das pessoas, e muitas delas acabam buscando aí Jesus Cristo,
conhecer o Evangelho, porque viram em você realmente uma pessoa diferenciada, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa, uma pessoa que se dispõe a ajudar, independente da situação. Enfim, viu ali em você, ainda que ela não entenda, a presença de Jesus. Então, o evangelismo é um anúncio, sim, é pessoal, no sentido de ser transmitido por pessoas transformadas pelos eventos narrados na mensagem proclamada. Mas é também histórico. Por mais pessoal que seja, a mensagem possui um conteúdo essencial, sem o qual ela não seria mais evangelística. E este conteúdo se refere à crucificação e à morte de uma pessoa que viveu e morreu de fato, e igualmente de fato foi ressuscitada por Deus. Então aqui ele já diz o seguinte, que o testemunho ele é muito importante, mas o conteúdo da palavra de Deus igualmente. Então nesse próprio texto que nós lemos, de João 4 aí, nós tivemos um grupo que creu em Jesus por conta do testemunho, mas tivemos um outro grupo que creu em Jesus por conta da palavra de Jesus, por conta da palavra de Deus. Daí a importância de nós termos as congregações, popularmente chamadas de igrejas, que tem aí como uma das suas principais funções pregar a palavra, ensinar nos prédios, nos templos, agora por meio das redes sociais, porque muitas pessoas passarão a crer em Jesus somente por conta da palavra, né? Outras também por conta do testemunho, como foi o caso aqui do texto que nós mencionamos. O dever de evangelizar. Não se evangeliza apenas com conceitos ou emoções. Uma fé apenas de conhecimentos conceituais pode nos tornar no máximo em religiosos. Por outro lado, uma fé meramente emocional pode nos tornar no máximo em meninos impulsivos, totalmente instáveis. Mas uma fé que tem como base a razão e as experiências de vida do evangelista, ambas fundadas na palavra, é tão poderosa que é capaz de transformar muitas vidas de uma maneira notável. A evangelização é uma ação que envolve experiências com Deus e estudo da palavra, buscando sempre atingir um objetivo eficaz na proclamação. Vamos ler um texto de 2 Timóteo. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quem prepara o homem para a obra, para a ação, para o dia a dia? É a palavra de Deus. Então, o que o estudo está querendo dizer é o seguinte: não adianta nem você conhecer muito da Bíblia e não praticar, ou ter uma disposição grande para fazer as coisas, para praticar, mas não conhecer a Bíblia. Né? Porque se você tiver a disposição de fazer as coisas e não conhecer a Bíblia, você vai fazer as coisas de uma forma que muitas vezes ela é contrária àquilo que Deus orienta na sua palavra. Então nós temos que unir as duas coisas. Eu tenho que conhecer os ensinos de Deus por meio da palavra. Não é por meio do professor, simplesmente da escola bíblica, ou do pastor, ou de quem quer que seja. Mas sim por meio da palavra. Então eu conheço o que Deus espera de mim por meio da palavra e eu vou colocando em prática no meu dia a dia. Eu consigo conhecer tudo de uma vez e colocar na prática tudo de uma vez? Não. Eu vou conhecendo aos poucos e vou colocando em prática aos poucos. Então, pessoas aí com 20 anos de caminhada cristã, às vezes lendo a Bíblia, encontra algum ensinamento que ele nunca, nesses 20 anos, tinha se atentado. Mas a partir daquele momento que ele adquiriu aquele novo conhecimento, ele passa então a ter a responsabilidade de começar a praticar. Tá? O nosso modelo de evangelismo é Cristo. Vejamos agora nosso texto base, que está lá em João 4, sobre a mulher samaritana, né? Que narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos ver alguns detalhes aqui. O primeiro deles, Jesus quebra barreiras sociais e culturais. Então, naquela época,
não era correto, não era aceitável ali pela cultura judaica um judeu estar naquele nível de intimidade com uma mulher samaritana. Mas Jesus, que é Deus, ele quebra essa barreira. E isso para nós é um ensinamento. Nós não podemos dizer que as questões sociais ou culturais são impedimentos para nós pregarmos o Evangelho. Então, se a pessoa é rica ou pobre ou criminoso, ou é cigano, ou é índio, isso não é impedimento para nós pregarmos o Evangelho. Todas elas têm o direito de ouvir o Evangelho. Se vão querer ouvir ou não é outra história, também é direito delas. Como é direito nosso, poder proclamar o Evangelho. Jesus estabeleceu um diálogo interessante partindo da necessidade da mulher. Qual era a necessidade da mulher naquele episódio? Era a água. Então todo ser humano tem uma necessidade. É muito comum num ambiente aí de trabalho, de estudo, ou até mesmo familiar, as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, quando passam por algum problema, se ali, naquele ciclo de amizade, o familiar, o profissional, tem algum cristão verdadeiro, algum homem, alguma mulher de Deus, é comum essa pessoa ir buscar ajuda, orientação no cristão. Né? E, então, esse seria uma oportunidade de levar o Evangelho, a palavra de Deus, ao conhecimento daquela pessoa, utilizando, logicamente, aquelas informações da palavra que são adequadas ao problema que aquela pessoa está vivendo. Né? Então, foi o que Jesus fez. Ele usou ali o assunto da água, a necessidade dela da água, para poder levar a sua mensagem. Jesus aplicou as verdades espirituais. Né? Quando ela menciona sobre a vinda de um Messias, ele acaba afirmando a ela que ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é aquele que o povo judeu estava aguardando. Né? E também ele teve paciência com a falta de compreensão dela sobre alguns conceitos espirituais. No caso ali, ele usou um termo chamado água da vida. Né? Ele disse que ele era a água da vida. Ela naquele primeiro momento não entendeu, ele não ficou bravo, ele não ficou impaciente, não, ele teve paciência e explicou, olha, se você tomar desta água da vida que sou eu, você não voltará a ter sede. Agora, se você tomar da água do poço, você voltará a ter sede. Então temos também que ter paciência com as pessoas em determinados assuntos da palavra de Deus que elas não vão entender inicialmente. Pode ser que elas não entendam inicialmente. Né? E nós temos que ter paciência. Jesus também arranca todo o ensinamento mentiroso. Uma pergunta indiretamente que ele na verdade não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação que ele fez sobre os samaritanos. Olha, vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Então, na nossa sociedade, muitas pessoas falam de Jesus, falam de Deus, falam do Espírito Santo, mas elas falam de ouvir falar. Elas não conhecem o que está na Bíblia. Elas já estão acostumadas à cultura da religiosidade. Então o meu avô falava disso, a minha mãe falava disso, porque lá na igreja que a gente frequenta fala, o líder espiritual fala, mas ele nunca pegou a Bíblia para verificar se aquilo que foi falado ao longo ali de décadas, às vezes de séculos, consta na palavra de Deus, se está correto ou não. Né? Então Jesus ali com muita sabedoria e com a autoridade que ele tinha, ele retirou os ensinamentos mentirosos que estavam na mente daquela pessoa. Ele também confrontou a vida dela pecaminosa com a nova vida em Cristo, quando ele fala sobre os maridos que ela teve, que atualmente ela tinha um homem, mas que não era seu marido, ou seja, estava em desacordo com as regras morais daquela época, estava em pecado. Então ele não deixou de confrontar o pecado. Ele não usou isso para criticar a pessoa, para humilhar a pessoa, mas ele fez uma observação de algo que ela precisava mudar na vida dela para ter aí então uma vida espiritual saudável. Jesus nos ensinou também que evangelizar é mais do que uma mensagem que temos de anunciar, mais uma mensagem que devemos viver. Né? E essa tarefa começa em Jerusalém, ou seja, em nossa casa, depois em Samaria, ou seja, em nossa rede de influência, que são os amigos, o trabalho, a faculdade, os vizinhos, os conhecidos, tendo sempre em mente que a leitura que os não cristãos farão não será a da Bíblia ou de nossas palavras simplesmente, e sim de nossas ações e reações. Então aqui volta aquela questão da importância do testemunho.
As pessoas elas observam mais, o que fica mais, o que marca mais para uma pessoa não é aquilo que eu falo, né? Mas sim aquilo que ela vê na minha vida. Assim, aquilo que a forma que eu tenho de lidar com os problemas, né? Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa falsa, se eu sou uma pessoa mentirosa, né? Se eu falo uma coisa e faço outra. O que vai marcar mais não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Então aqui voltamos a falar da importância do testemunho. Vamos ler aqui no texto de Mateus 5. Mateus 5. Versículo 13 e até o versículo 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, a palavra ela nos ensina que nós somos sal e somos luz, e que esses dois objetos aí, essas duas coisas, elas têm função, né? Eu não posso pegar uma luz e colocar uma vasilha em cima, porque você estará impedindo ela de realizar a sua função. Então, nós temos nossa função, é ser direção para as pessoas, é ser sal, é ser luz, é ser a solução dos problemas aí de muitas pessoas, não a nossa vida em si, mas apontando para aquele que tem poder para tal, que é o próprio Jesus. Evangelizar implica também em quebrar tabus. Muitas vezes teremos que quebrar paradigmas. Afinal, fatores étnicos, culturais, religiosos, políticos, dentre outros, podem nos impedir de alcançar pessoas diferentes. Então, nós já falamos sobre isso, né? Estes fatores não podem ser impedimentos. Então, tem muita gente que pode falar, né, que esse ou aquele grupo não merece. Não, esse aqui é bandido, fez isso, fez aquilo, isso não merece. Como não pode uma pessoa que fez tudo isso andar com a Bíblia embaixo do braço? Quem determina o que pode e o que não pode não é o ser humano. Por mais inteligente que ele seja, por mais títulos que ele tenha, quem determina o que pode e o que não pode é o Criador, é o dono da criação, é Deus. Então, se Deus tem poder para fazer céu, terra, mar, fazer o ser humano, fazer todos os animais, ele não tem poder para mudar uma pessoa, né, que fez isso ou aquilo, seja lá o que for? Obviamente que tem, né? Porque se não pudesse mudar uma pessoa, então nosso Deus seria um Deus limitado em poder, né? E põe limites nisso, né? Mas não é o caso. Ele pode sim, nós temos vários testemunhos de pessoas que eram problemáticas na vida, né? Realizaram coisas terríveis, mas se converteram a Jesus e hoje vivem de maneira santa, de maneira adequada, de maneira que agrada a Deus. Um exemplo bíblico, só para não ficar do contexto aqui do dia a dia, é o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, que prendia, que consentia com a morte de cristãos, como ele consentiu com a morte de Estevão. Estava lá olhando, apoiando aqueles que apedrejaram Estevão. E depois Jesus escolheu Paulo para ser talvez o maior missionário de todos os tempos. Outro exemplo é o ladrão que estava do lado de Jesus, em uma cruz. Para ser crucificado naquela época, você teria que ter cometido algum crime aí relevante. Então não era uma pessoa, um criminoso qualquer que estava ali na cruz. Era um criminoso, em tese, perigoso. Mas ele aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados e recebeu do próprio Jesus a salvação. Então não somos nós que vamos então dizer que esse ou aquele grupo não pode ouvir ou não merece ouvir o Evangelho. O último exemplo aqui é o de Jonas, que não queria pregar para o povo de Nínive, porque ele entendia que aquele povo não merecia a salvação. E aí você sabe a história, que ele teve que ir, pregou e o povo se converteu. E para finalizar, evangelizar não é ameaçar. Também não é levantar a espada da justiça contra todos os pecadores, marginalizando-os e rotulando-os como perdidos.
tampouco é declará-los inimigos da própria causa, só porque talvez sua ignorância não lhes permitiu ver a verdade, que é Jesus. Mas sim, evangelizar é declarar o amor de Deus a cada pessoa, para que esse amor leve à conversão. É mostrar o olhar de Cristo e da sua igreja, um olhar de misericórdia, amor, respeito, bondade e acolhimento, porque evangelizar é curar as feridas com o amor de Deus. Vamos ler um texto de 1 a Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vou parar aqui. Essa parte final ela é muito importante. Nós somos cooperadores de Deus. O dono da obra é Ele. Ele faz da forma que Ele quiser. Então, Paulo fala que plantou, Apolo regou. Então, nós lançamos a semente. Né? E quando você planta uma semente, muitas vezes você não vê o crescimento dela. Demora, leva tempo. Você não sabe dizer quanto tempo vai levar para aquela semente germinar, para crescer ali uma árvore e para dar frutos. Então, nós não podemos ficar preocupados com isso. A nossa preocupação é levar o evangelho, é plantar a semente. O que vai acontecer, além de plantar, regar também, quando for o caso, né, de uma pessoa que já ouviu o evangelho e que é novo na fé, e nós temos um pouco mais de experiência, então nós estamos ali dando continuidade naquilo que já foi lançado. Nós estamos regando, então. Então, ou você está plantando a semente ou você está regando. Quem vai dar o crescimento é Deus. E o tempo que vai levar para crescer é Deus. Eu lembro agora que nesses últimos dias a Conceição deu testemunho de toda a dificuldade que ela teve ali para criar o seu filho. E em determinado momento ela frequentava uma determinada religião, não via resultados. Ao mesmo tempo ela encontrava uma senhora, uma amiga cristã, que dizia que orava por ela, simplesmente estava orando por ela. Não criticava ela pelo fato dela estar indo em outra religião. E com o passar do tempo, a própria Conceição, ela entendeu ali que não era mais útil estar ali naquela religião e então acabou aceitando Jesus, começando a frequentar uma igreja cristã, aprendendo da palavra, e ela atribuiu a melhoria da saúde do seu filho a essa experiência com Jesus Cristo. Mas o que eu ressalto aqui dessa história é o quê? É a paciência e a sabedoria daquela senhora em simplesmente orar, auxiliar quando fosse necessário, ajudar quando fosse procurada a Conceição. E essa atitude é uma atitude de amor, que acabou resultando então na salvação da vida, não só da irmã Conceição, mas como de toda a sua família. Bom, era isso, irmãos. Eu agradeço a companhia de todos e que Deus os abençoe.